Deu uma queda aqui no sinal da internet, mas voltamos. Então eu estava afirmando que a palavra de Deus, ela é inerrante, é infalível, é viva e ela subsiste para sempre. Ela é inerrante, palavra de Deus. Observemos que na introdução desta carta, nós observamos a descrição de Jesus no versículo de número 14, quando ele se apresenta àquela igreja, ele diz, Jesus se apresenta como aquele que é o Amém. Ou seja, a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. A declaração Amém, no hebraico, significa certamente, verdadeiramente, que assim seja. Ou seja, quando Jesus se apresenta como o Amém, esta palavra está dizendo que Jesus, ele é a afirmativa absoluta, a afirmativa total. Ele é a confirmação absoluta. Mostra toda a autoridade das palavras de Jesus. Aí ele mostra no versículo de número 15, dizendo, eu sei ou eu conheço as tuas obras. Observemos, queridos, que o Senhor Jesus, ele anda no meio dos 7 castiçais. Os 7 castiçais representam a igreja. Ele anda no meio dos 7 castiçais. E quando ele diz, eu conheço as tuas obras, fala de intimidade. Pois só podemos conhecer as obras, as atitudes, as práticas de alguém quando nós somos íntimos dela, quando nós convivemos com ela. Se eu conheço alguém apenas por vê-lo e encontrar em algum lugar, em uma reunião, ou estudarmos juntos, eu não conheço ele como um todo, eu conheço apenas dentro daquele sistema de comunidade que nós vivemos, de conjunto, de equipe que nós vivemos, de associação que vivemos. Mas no seu contexto geral, nós não podemos dizer eu conheço fulano de tal na íntegra. Mas Jesus Cristo, ele conhece a sua igreja, porque ele anda no meio dos 7 castiçais. Ele habita no meio dos 7 castiçais. Então, ele diz, eu conheço as tuas obras. Fala de intimidade, pois ele anda entre os candeeiros. Louvado seja Deus para sempre. Isso aqui também fala sobre a onipresença. A onipresença de Jesus Cristo. Ele é onipresente. Então, nada está escondido diante dos seus olhos. Tudo está exposto diante da sua face. Ele contempla todas as coisas. Tudo está visivelmente diante desse Jesus maravilhoso. Aí observemos que na continuidade do versículo 15, eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Olha, queridos, quando eu falei na introdução que o Senhor Deus se usava do artifícios culturais, econômicos, sociais, geográficos, para transmitir uma palavra esclarecedora de fácil compreensão para aquela igreja, eu vou mostrar aqui um ponto. Quando eu falei que a cidade de Laodiceia está entre 2 cidades famosas, que
estão na região do Rio Lico. Ao sul está Colossos, onde as suas águas são águas geladas, águas que refrescam. Ao norte está Hierápolis, que é a cidade das águas quentes ou das fontes térmicas ou termais. A cidade de Laodiceia, ela não tinha fonte de águas próprias que lhe abastecia. Elas eram abastecidas por essas duas cidades, através de arquedutos. E por não ser tão perto, as águas geladas que saíam das fontes lá de Colossos, pelos arquedutos, e as águas que vinham das fontes de Hierápolis, as águas quentes, nos aquedutos, elas se misturavam, e por ser longe, elas não chegavam na cidade nem fria e nem quente, elas chegavam mornas. Ou seja, inapropriadas para beber. Para beber. Então, não havia quem conseguisse beber. Se tentarmos beber água morna, nós vamos descobrir que causa náuseas, ânsia de vômito. Então, chegavam lá águas impróprias para o consumo, águas mornas. Então Deus se usa desse artifício para se referir à vida espiritual com que estava vivendo a igreja de Laodiceia. Era uma igreja que nem era fria e nem quente. Quem dera, aí o Senhor diz, quem dera, quem me dera, como eu queria que foras frio. Por que o Senhor está dizendo isso, se referindo àquela cidade, àquela igreja, naquela cidade? Porque é mais fácil um frio se aquecer? É mais fácil um frio se aquecer do que um morno pegar fogo. Aí ele diz, quem me dera fosse frio ou quente. É mais fácil um crente se tornar um crente equilibrado do que se tornar um morno, se tornar um quente. Então, quem me dera se fosses frio ou quente. Isso está falando da condição espiritual daquela igreja. Então, aqui na visão, Deus trata com aquela cidade naquela carta, se usando de artifícios da sua cultura, do que elas entendiam, para lhe dar uma mensagem esclarecedora. Que assim como a água chegava lá morna, imprópria para beber, ninguém tinha prazer de beber água morna, assim também a condição da igreja de estar morna, ela também não dava prazer para o Senhor Deus, porque ela não era nem fria e nem quente. Mas prossigamos aqui. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Observe, queridos, a condição daquela igreja era uma igreja espiritualmente morna. Mas, pastor, o que representa uma igreja morna? A igreja morna representa uma igreja que não tem convicção, uma igreja como a igreja atual hoje, congregam, concordam com o que lhe é exposto, mas não pratica, não vive. É uma igreja relativista, é uma igreja
de uma fé oscilante, meio termo, morno, está no meio termo entre frio e o que é quente. É a igreja que está acostumada com o conforto. É uma igreja anêmica. É uma igreja que colocou de lado os verdadeiros costumes e doutrinas respaldados nas Escrituras Sagradas. É uma igreja que vive o meio termo. Não se usa mais os termos de autoridade de doutrina para confrontar os seus membros, porque cada um se intitulou de intelectual e de conhecedor das Escrituras, e interpretam as Escrituras pelo seu bel prazer. Então nós temos visto isto acontecer. A igreja morna, ela é insuportável, ela é o meio termo, ela não é uma igreja fixada na rocha que é Cristo. É uma igreja de fé dúbia e oscilante. É uma igreja de fé como a onda do mar. Vai e vem. Então o frio, ele é aquela pessoa que está gelado, nada mexe com ele, tudo. Mas possa ser que uma hora o fogo venha e lhe aqueça e lhe torna um crente fiel. Já o quente representa aqueles que são explosivos, se tornam às vezes até céticos, radicais demais, crentão demais, mas também com a doutrina da palavra de Deus, eles podem se equilibrar e se tornar um crente equilibrado. Agora, morno é complicado. O morno é aquele que diz, eu já tenho tantos anos de fé cristã, eu já li a Bíblia várias vezes, confia que o seu tempo de crença lhe garante a vida eterna e vive nesse meio termo. Então nós temos que ter muito cuidado para que nós não estejamos inseridos nesse número de pessoas que frequentam a igreja de Laodiceia, porque não é a igreja como um todo, sempre há os remanescentes fiéis. Louvemos a Deus se nós estivermos inclusos da igreja que está dentro da igreja de Laodiceia, a igreja de Cristo, a igreja noiva do Cordeiro. Porque senão nós ficaremos no arrebatamento. Então, queridos, que nós venhamos, sim, buscar sabedoria em Deus. Então, vou ler novamente o versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou. Olha aqui, o que levou à frieza, ou até mesmo à mornidão, ou até mesmo à decadência espiritual da igreja de Laodiceia. É que a igreja, ela caiu no auto-engano. O seu ego prevaleceu ao invés da vontade de Deus na igreja. Por isso que Jesus ficou de fora. Observe que ela diz, rico sou. Como que diz? Eu sou rico. Eu posso. Eu tenho condição. Eu tenho autossustentabilidade. Eu posso me manter. Eu posso me suprir. Aí continua dizendo, estou enriquecendo e de nada tenho falta. A igreja de Laodiceia, ela incorreu na autossuficiência. Ela deixou de ver
a sua riqueza, a sua prosperidade como bênção de Deus, como consequência de uma vida de comunhão com Deus, Deus lhe fez prosperar. Mas ela auto se acha uma igreja detentora do poder, do dinheiro, da capacidade de se vestir bem. E eu perguntaria, isso não se assemelha à igreja da atualidade? Imaginemos a igreja de Laodiceia, a igreja rica, está enriquecendo. Será se não estamos assim hoje? Grandes templos magníficos, até edificação de templos, do templo da antiga aliança, do Antigo Testamento, sendo construídos por aí. O luxo, a luxúria, não está tendo a prerrogativa quando os investimentos deveriam estar voltados mais para a evangelização dos povos, para as práticas da ação social. O que tem muito se pregado por aí, quando eu falo de igreja, eu não estou falando de denominação, eu estou falando da igreja que se diz cristã nos 4 cantos da terra, de diversas denominações, onde os temas de suas mensagens hoje não é mais salvação. Dentre elas, nem salvação não pronunciam mais nos seus púlpitos, mas falam de prosperidade, de riqueza, de bens materiais, de lucros. É a igreja de Laodiceia. Mas dentro da igreja de Laodiceia tem os remanescentes fiéis. Louvado seja Deus para sempre. A Ele seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Deus nunca deixará de ter homens e mulheres que não se curvam diante do orgulho, da soberba, do Deus deste século que tem assolado a mente das pessoas. Quando nós olhamos a palavra de Deus, em Romanos 14:17 diz: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Louvado seja Deus para sempre. O reino de Deus não está se baseando em comida, em bebida. E infelizmente, queridos, a igreja de Laodiceia dos tempos atuais, ela tem dado espaço ao entretenimento, é teatros, é momentos de comunhão, tem se resumido o tempo da palavra e dando espaço para apresentações. A palavra tem ficado de lado. Já há igrejas por aí que até deixam de cultuar para se reunirem em banquetes, intitulando esses banquetes de reuniões de comunhão, reunião de comunhão cristã, quando na verdade está deixando de lado os princípios cristãos e estão deixando de cultuar ao Senhor Deus, de buscar a presença do Senhor nosso Deus. É a igreja de Laodiceia, onde querem mais espaço para fazerem a vontade da carne do que a vontade do Espírito. Prossigamos ainda. Como dizes, rico sou e estou enriquecendo e de nada tenho falta, mas não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Observemos aqui que aos olhos de si mesma, a igreja de Laodiceia
Era uma igreja, a cidade de Laodiceia, era uma cidade rica, como eu falei também na introdução, indústrias de roupas, confecções de lã, sedas finíssimas. Era uma igreja que estava numa cidade próspera, das 7 ela era a mais rica. O povo tinha grana, se vestia bem, por isso diziam, rico sou. Naturalmente era rica, economicamente era rica, suas finanças, com certeza, tinha dinheiro no caixa, de reservas. Mas, aos olhos de Deus, a sua condição no aspecto ou estado espiritual era a condição de um mendigo. Deus dá características para aquela que se julga rica sou e estou enriquecendo. Ainda continua dizendo, e de nada tenho falta. Mas o Senhor diz, tu não passas de um mendigo, mas não sabe que és desgraçada. Tem alguma versão desgraçada? Aí diz ainda, miserável, pobre, cego e nu. As condições de um mendigo na mais baixa condição de miséria. Mendigo que é desgraçado, não tem motivo para ter graças, é miserável, não tem ninguém por ele, está lançado ao chão, no charco de lodo. És também pobre de comunhão com Deus, cego porque os olhos estão obscurecidos, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz de Cristo, a luz do Evangelho, a luz da glória de Deus. Cegou o príncipe desse século. Conforme Paulo, ele diz que o Deus destes séculos, em 2 Coríntios 4:4, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vissem, que eles não contemplassem o resplendor da luz do Evangelho de Cristo, ou da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Essa era a condição daquela igreja, mas aos seus olhos tudo estava bem. Rico sou e estou enriquecendo e de nada tenho falta, quando na esfera espiritual lhe faltava tudo. Essa igreja, ela poderia declarar, ela poderia se colocar na mesma condição do rico insensato. Quando de repente ouve uma voz e diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem serás. Assim era a condição da igreja de Laodiceia, preocupada só com os recursos financeiros, preocupada só com os trajes externos, quando o seu interior estava despido de misericórdias, de bondade, de compaixão, de amor, de zelo, de compromisso, de responsabilidades com o reino de Deus, com a obra de Deus. Infelizmente, na atualidade, os ministérios por aí, para serem prósperos, precisam granjearem muitos recursos. Seus líderes precisam receber muito. Os seus templos têm que ser luxuosos, porque a luxúria atrai. Mas, queridos, a coisa mais de valor que existe na terra se chama um coração contrito,
um coração arrependido, uma igreja que sabe se humilhar, uma igreja que sabe buscar a presença de Deus. Louvado seja o Senhor para sempre. Mas quem estava tratando com aquela igreja era Jesus Cristo. Aquele que, numa atitude de amor, deixou o seu trono de glória, não tendo por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se da sua essência, de si mesmo, de tudo que lhe pertencia na sua glória no céu, para vir morrer no lugar dos pecadores. Ele não se antecipa ou se apressa em sentenciar aquela igreja, mas no versículo de número 18, ele passa a aconselhar aquela igreja. Olha o que ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Louvado seja Deus para sempre. Observe também que o Senhor Jesus aqui, ele se coloca agora como um vendedor. Um vendedor. Como quem diz: olha, eu te dou um conselho, que tu não compres mais nos vendedores do materialismo, que tu não compre mais nas mãos desses vendedores que estão vendendo as coisas, os bens, que enobrece terrenamente. Eu vou até aqui mais além, ele talvez em comparação aos vendedores daquela cidade, das coisas materiais, ele se compara como aquele que tem as joias originais, as joias verdadeiramente autênticas. Como quem diz: olha, o que estão te vendendo aí é apenas bijuteria. Tu acha que é coisa boa para ti, mas compres de mim. Eu quero te vender. Compres de mim ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo quer dizer o ouro verdadeiro. Quanto mais ele queima, se leva ele ao fogo, mais brilhante ele se torna. O fulgor, ele aparece, ele reflete, mais valor ele tem. Louvado seja Deus para sempre. Aí ele diz: para que te enriqueças, para que tu fiques ricos. Lembremos que o Senhor Jesus, em uma parábola, disse: não acumuleis tesouros na terra, onde os ladrões minam e roubam, onde a traça e a ferrugem corrói e consomem, mas acumuleis tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não corrói e nem os ladrões minam e roubam. Louvado seja Deus para sempre. Então Jesus se coloca como aquele que tem as vestes espirituais, os tesouros verdadeiros, genuínos, para a sua igreja. Ele se coloca como o vendedor. Para que? E roupas, né? Para que te enriqueças, e roupas para que te vistas. Como quem diz: diante de mim, isso aí que tu está vestindo, tu estás nu. Ah, quantas pessoas têm se ultrajados de uma falsa fé, de uma falsa santidade. Recebe até elogios de pessoas na terra. Fingem muito bem ser um santo ou uma santa mulher de Deus, mas estão trajados de bijuterias desta vida. E o Senhor se coloca como aquele que tem as verdadeiras roupas. Louvado seja Deus para sempre. Roupas brancas,
para que te vistas. Roupas brancas aqui falam dos atos de justiça. A justiça de Cristo enxertada em nós, depositada em nós. A justiça de Cristo em nós alveja as nossas vestes espirituais, o nosso estado espiritual com os trajes de Cristo, com as roupas brancas de Cristo, que adquirimos de Cristo. Elas nos tornam propício à presença de Deus. Para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Para que não veja a tua vergonha. Te vista com as roupas de justiça, que tu não vai ser envergonhado naquele dia. Tu não seja colocado entre aqueles que ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Para que naquele dia nós não sejamos envergonhados, quando dirá: não vos conheço. Não, mas em teu nome nós expulsamos demônios, nós impomos as mãos e os enfermos foram curados, mas eu não vos conheço. Para que não seja exposta a tua vergonha, a tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio. Observe, queridos, que naquela cidade fora desenvolvido um famoso colírio para os olhos. O Senhor usa mais uma vez da cultura daquela sociedade para dar uma mensagem compreensiva e direta, objetiva para aquela igreja, a igreja de Sardes daquela época, que representa a nossa época neste momento. Para que compras colírios para os teus olhos, para que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Queridos, o Senhor Jesus quer abrir os meus olhos. Se há ainda algum obstáculo na minha e na sua visão, na nossa visão, Deus quer ampliar a nossa visão. Como um colírio serve para dilatar as meninas dos nossos olhos, assim também Ele quer abrir os nossos olhos espirituais. Ele quer que nós vejamos o que realmente nós precisamos. Porque aquela igreja não estava vendo. Do contrário, a visão dela era diferente da visão de Jesus para ela. Era uma igreja que achava-se autossuficiente, que não dependia mais de Cristo. Quantas pessoas estão achando que são donas de si mesmo? Pastor, o senhor está condenando a riqueza? Não, não estou condenando a riqueza, de maneira alguma. Você pode ser rico e ser crente, e ser servo de Deus. O que você não pode é fazer da sua riqueza seu Deus. Então Jesus, ele se coloca aqui como um vendedor. Talvez ele se reportava ao que está escrito lá em Isaías, capítulo de número 55, e versículo de número 1, em que ele convida, o Senhor convida: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Louvado seja Deus para sempre. Queridos, é hora de nós comprarmos os verdadeiros trajes espirituais. É hora de nós vestirmos as verdadeiras roupas da santidade. É verdade que nós precisamos, sim, na atualidade, senão ficaremos fora do céu. Louvado seja Deus para sempre. Observamos, queridos, quando Deus está falando através daquela visão para João, para aquela igreja,
através de João, naquela visão, pedindo para ele relatar tudo, escrever tudo. Ele está se referindo a nós. Então, aqui é um apelo de Jesus para aquela igreja, para que ela se arrependa. Ele diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, zeloso. Eu castigo, eu repreendo a todos quanto eu amo. Sê zeloso e arrepende-te. É hora de nós nos arrependermos. É hora de nós buscarmos amar a Deus de verdadeira, com todas as nossas forças, de forma verdadeira, completa e plena. É preciso fazer isto. Observamos ainda que o arrependimento aqui, sabe o que quer dizer? É arrepende-te, ou seja, deixa de vir as costas para os vendedores da luxúria, daquilo que apenas tem fins terrenos e naturais, das joias, das belas roupas. Vira as costas para os que te vendem bijuteria. Essas coisas aí não passam de bijuteria. Coisas falsas. Então arrepender-se é dar as costas para os vendedores, aqueles que estão ali a oferecer roupas, mensagens, liturgias, que apenas servem para fomentar egos de pessoas frustradas. E voltar-se à frente novamente para Cristo. É virar as costas para o cristianismo de aparência e virar à frente, fazer o retorno para Cristo. É fazer a conversão. É dar meia volta e voltar enquanto é tempo. Arrepende-te. Depois do aconselhamento, aí o Senhor Jesus diz no versículo de número 20: vocês me colocaram de fora por essas práticas, porque vocês não me deram mais espaço entre vocês. Mas eu estou aqui do lado de fora. Aí ele diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aleluia, louvado é o Senhor para sempre. Entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo, louvado seja Deus para sempre. O Senhor Jesus nunca quis sair de dentro da igreja. Ele nunca quis ficar pelo lado de fora. Mas as práticas da igreja, o mundanismo que adentrou dentro da igreja, a mistura do sincretismo religioso, do relativismo, do liberalismo, fez com que ele saísse para fora. Mas ele não foi para longe, ele não desceu da calçada, ele continua na calçada a bater, dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Ah, querido amigo, ah, querido irmão, que me ouve, que me assiste neste momento, é tempo de abrirmos a porta e dizer: Senhor, entre, tenha a primazia. Ele quer entrar dentro da tua vida. Ele quer entrar dentro do teu coração. Ele quer fazer morada permanente em você. Ele quer fazer morada permanente em mim.
Ele quer fazer morada permanente em nós. Ele quer estar, sim, andando entre a igreja, no meio da igreja, porque é Ele que anda no meio dos castiçais. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Entrarei em sua casa. Jesus é educado, ele espera que você abra, convide ele a entrar, e ele quer que você convide ele para um banquete, para uma ceia. Ceia fala de comunhão, de intimidade. Ele quer cear com você, ele quer que você ceie com ele. Ele quer que você, nós, se estivermos na condição de afastados de Deus, de termos deixado os pensamentos desta era, os rudimentos destruídos deste mundo, destruir a nossa verdadeira comunhão com Deus, precisamos retornar, abrir a porta, para que o Senhor Jesus entre em nossas vidas, no meio da igreja. Louvado seja Deus para sempre. Versículo 21. Aí ele diz para aqueles que abrem a porta, dá acesso livre para ele. Aí ele diz: aquele que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Observe que haverá os que vencerão dentro da era da igreja de Laodiceia. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Prezado amigo, amado irmão, é hora de vivermos as novas, singelas, maravilhosas e extraordinárias experiências da vida cristã com o Senhor Jesus Cristo. Quem sabe você nunca experimentou viver em novidade de vida com Cristo, mas eis a sua oportunidade. Deus ama você, Deus nos ama. Saiba disso, que precisamos ser a Laodiceia, que será arrebatada, que subirá ao encontro do Senhor quando ressoar a trombeta de Deus. Então, queridos, que Deus não olhe para nós com vontade de nos vomitar, quer dizer, de nos colocar para fora. Todos nós sabemos que o ato de vomitar, quando alguém vomita, é a ânsia de se desfazer daquilo que é ruim que está dentro de si. Que Deus não tenha essa sensação conosco, de nos pôr para fora da sua presença. Mas que nós possamos, sim, estar em Cristo, porque Cristo em nós é a esperança da glória. É a esperança que temos de vida eterna. Deus ama você. Deus ama você. Deus quer salvar a tua vida. Deus quer cuidar de você. Deus tem prazer na tua salvação. Por isso não deixemos que as luxúrias, os desejos, a soberba, as vãs filosofias, as teologias das prosperidades que existem por aí, não venha tomar o genuíno espaço da sadia Bíblia Sagrada em nossas vidas. Que a nossa mensagem seja sempre cristocêntrica. Que Cristo esteja no centro de tudo quanto formos fazer. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua vida. E se você precisa de uma reconciliação, eu vou orar neste momento por você. Se você precisa aceitar a Jesus, eu vou orar por você nesta oração. E se você conhece algum irmão, se você ainda não foi evangélico, procure um irmão, um crente em Jesus para lhe aconselhar. Neste momento em que os templos estão fechados, cada casa de um cristão é uma igreja.
Cristo congrega em cada vida, em cada crente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo congrega em cada cristão. Então, que cada crente abra suas portas para alguém que procure Jesus e você tenha autoridade para orar por estas pessoas, para que Deus perdoe os seus pecados e escreva o nome delas no livro da vida no céu. Você pode também procurar uma igreja, depois que passar tudo isso e passar a congregar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e ore comigo. Querido Deus, nosso Pai Celestial, quero te agradecer, Senhor, por este momento que o Senhor nos concedeu para meditarmos na tua palavra. Pai, creio, Senhor, que tudo quanto falamos foi porque o Senhor nos inspirou a fazer. Que o Senhor venha neste momento, ou vá neste momento ao encontro de cada uma dessas pessoas que ouviram a tua palavra. Se há aqueles, meu Senhor, que sentiram a necessidade de renovar o compromisso, uma aliança com o Senhor nosso Deus, que eles possam, a partir deste momento, estarem confessando os seus pecados diante de ti, e que o Senhor possa também, ato contínuo, estar os absorvendo, perdoando das suas culpas e transgressões. Ó Deus, se é pela primeira vez que ele confessa os seus pecados, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, escreve o nome dele no livro da vida nos céus. Apague, lance no mar do esquecimento os seus pecados. E assim, Senhor, aqueles que possam estar fazendo uma aliança contigo, da mesma sorte, dê um abraço, meu Senhor, de retorno. Que ele sinta a paz no seu coração. Agora dê uma noite de paz para todas as famílias. Concede a tua graça de forma abundante sobre todos quanto ouvir a tua palavra. Revela-te para o teu povo, para todos os ouvintes e participantes deste momento com Deus, através de visões e sonhos, pois o Senhor assim pode fazer. Para a glória e louvor do teu nome, eu peço estas bênçãos e por fé te agradeço. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo repouse sobre todos nós. Amém.